Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago uma questão muito curiosa e muito interessante, que é sobre quem adulterou o texto de 1 Samuel capítulo 17. Eu procurei aqui no YouTube, né, ver se alguém falou sobre esse tema e ninguém falou nada, eu não vi nenhum vídeo sobre isso. Então, provavelmente, eu estou sendo a primeira pessoa que vai falar sobre isso, né? Eu estava fazendo uma comparação entre o texto da Bíblia hebraica, essa aqui, a Bíblia Stuttgartense, né, que no caso é essa aqui, e também estava comparando com a Septuaginta, né, que eu tenho aqui também em mãos. O que acontece? No capítulo 17 e capítulo 18 de 1 Samuel, esses dois textos, eles têm uma discordância de 44% do texto completo. Ou seja, é quase metade dos dois capítulos de discordância. Só que essas discordâncias não são discordâncias mínimas, tipo uma frase ou alguma palavra. Não, são discordâncias de vários e vários e vários e vários versículos. Você tem mais de acho que uns 30 e poucos versículos omitidos, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. É uma questão muito interessante e praticamente ninguém sabe porque as pessoas não estudam sobre isso, né? Mas antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Siga a minha página no Instagram, essa aqui, ó, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição, então você clica e vai ser direcionado para lá, beleza? E também, caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes sociais, né? Além disso, no meu curso de teologia, nós temos matérias específicas que não encontramos em cursos livres, né? Como crítica textual do Antigo Testamento. Esse assunto que vai ser tratado hoje aqui também está lá no meu curso, né? É uma matéria específica sobre isso e também sobre o Novo Testamento. Beleza? Então, vamos lá. Bom, voltando aqui, né, para essa imagem da Bíblia hebraica e da Septuaginta, o que acontece? Para quem não sabe, tá? A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. No caso, você tem o texto original em língua hebraica e esse texto ele foi traduzido para a língua grega, certo? Então, você tem aí esses dois textos. Só que o problema é o seguinte: esse texto aqui, dessa Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica Stuttgartense, ele é um texto do período medieval, ali século X, né? Depois de Cristo, tá? E a Septuaginta, ela é mais antiga. Essa aqui é ali do século IV, né? É a mais antiga que nós temos, ela completa, né? É do século IV. Então ela é 600 anos mais antiga, certo? Beleza? Então o que acontece? A Septuaginta parece-me, né, que ela não teve origem nesse texto aqui, ou no mesmo texto que segue essa Bíblia hebraica. Parece que ela seguia um texto hebraico mais curto, mais enxuto. E nós podemos ver traços disso quando nós vamos investigar os manuscritos do Mar Morto, onde em várias partes, em vários livros, ele concorda com a Septuaginta numa leitura mais curta e discorda do texto da Bíblia hebraica, no caso essa aqui, que é um texto mais longo. Então, por exemplo, se você pegar o livro de Jeremias, a Septuaginta ela tem 2.700 palavras a menos que o texto hebraico. Ou seja, é muita coisa, né? 2.700 palavras é muita diferença. Aí a questão é: será que a Septuaginta ela se baseou num texto mais curto ou ela arrancou? Entende? Então vamos lá aqui dar uma olhadinha nesses textos, né, de 1 Samuel capítulo 17. Vamos pegar aqui. Pronto. Aqui nós temos o capítulo 17
versículo 11 a versículo 19, tá? Aqui eu coloquei outra imagem porque não teve como colocar tudo, né? Do versículo 20 ao versículo 27. E aqui temos até o versículo 32, né? Ou seja, temos do versículo 11 até o versículo 32. Isso do capítulo 17 de 1 Samuel. Quando nós vamos olhar o texto da Septuaginta, olha só o que ela traz, ó. Ela chega no versículo 11 e omite todos esses versículos aqui, ó, do 12 até o versículo 31, né? Ela vai arrancar tudo. Ela pega do versículo 11, como vocês podem ver aqui, ó, e pula para o versículo 32. Faça essa leitura. Leia até o versículo 11 e pule para o versículo 32. Essa é a diferença que nós temos aqui. Uma coisa é importante. Será que o tradutor ele arrancou todos esses versículos ou o texto massorético acrescentou esses versículos para deixar a história mais cheia, né? Porque assim, não me parece fazer sentido alguém arrancar os versículos 12 a 31 por seu bel prazer. Chegar ali, eu vou arrancar isso aqui e pronto, né? Não me parece fazer sentido. Primeiro porque, a Septuaginta, quando ela vai ser traduzida aqui no livro de Samuel, ela respeita a língua hebraica o tempo inteiro. Ela não é uma tradução livre. Se ela não é uma tradução livre, isso implica que o tradutor estava obedecendo o texto que ele estava traduzindo. Inclusive, ele vai deixar as posições de palavras, ele deixa igualzinha como está na língua hebraica. Ele deixa os hebraísmos, ele coloca equivalente de palavras exatos, quer dizer, ele estava traduzindo fielmente. Agora, se aqui estivesse uma tradução livre, aí sim você poderia argumentar, né, dizer que a Septuaginta ela arrancou, porque ela é livre, né? O cara chegou ali, ele pode acrescentar ali alguma coisa, tirar e tal. Agora, quando ela é uma tradução literal, que ela vai respeitando o texto, que ela respeita as posições da língua hebraica, ela respeita o mínimo detalhe da língua hebraica, então quer dizer que o tradutor estava respeitando a tradução. Então isso é importante saber, tá? Vamos olhar aqui mais algumas coisas. Aqui nós temos do versículo 39 ao versículo 46. Note, certo, que nós temos aqui, ó, em todos esses versículos a língua hebraica ela traz. Quando nós pegamos a Septuaginta, ela omite o versículo 41. Ela pega o versículo 40 e pula para o versículo 42. Ela não traz o versículo 41. Aí você pega do versículo 50 ao versículo 58, que é o último versículo, né, desse capítulo. Aí você vai e pega na Septuaginta, olha o que ela faz, ó. Tira o versículo 50, tira os versículos 55 a 58. Isso é muito interessante porque quando você vai ler o versículo 50, você nota que o versículo 50 e 51 parece narrar a mesma história, né? Davi ele atira a pedra e diz que Golias morreu. E no versículo 51 diz que ele matou Golias com a espada. Mas como é que ele matou Golias com a espada se ele já tinha sido morto no versículo 50 com a própria pedrada? Entende? Então parece, né, haver aqui uma conexão estranha. Golias morreu duas vezes pelo que o texto narra. Então a Septuaginta ele não traz esse versículo 50. Ela pega do versículo 49 e pula para o 51, o que faz uma conexão perfeita. No versículo 49, você pode notar que
o versículo 50 é praticamente a mesma coisa. Parece ser uma repetição do versículo 49, se você ler aí na sua própria Bíblia, certo? Então, Davi vem, pega ali a pedra, tira a pedra, crava na testa dele, ele cai. Aí pula para o versículo 51, ele pega a espada e, pum, matou Golias. Então, a Septuaginta ela tem esse pequeno detalhe. Uma coisa muito curiosa é aqui, ó. Porque esses versículos eles são curiosos? Por causa desse detalhe aqui, ó. Quando você pega o capítulo 16 do livro de Samuel, aqui nós temos o seguinte: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos, ou seja, um dos oficiais, né? Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belamita. Preste atenção nisso aqui, ó, o Belamita. Filho de Jessé, o Belamita. Ou seja, isso aqui é um aposto, né? Aposto é o que? É uma identificação sobre quem é alguém, certo? Então você usa o nome dessa pessoa e usa outro termo identificando ela. Por exemplo, Lucas, o médico amado. O médico amado é um aposto, porque está identificando quem é aquele Lucas. Ele é o médico, entende? Então aqui esse oficial ele diz que tinha visto um dos filhos de Jessé, o Belamita. Então quer dizer, Saul conhecia Jessé, Saul sabia quem era ele. Aí continua, né? Não é à toa que no capítulo 17, versículo 12 a versículo 31, Saul andava com 3 filhos de Jessé. Então, quer dizer, ele conhecia os filhos de Jessé e conhecia Davi também. Aí continua: que sabe tocar bem e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé. Observe, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então, nessa altura do campeonato, Saul sabia que Davi era filho de Jessé, ele sabia quem era Jessé, certo? Até aqui ok. Quando nós vamos olhar para o texto hebraico, dos versículos 55 a 58, esse texto ele parece contradizer tudo o que foi mostrado aqui nesses versículos do capítulo 16. Por quê? Quando Davi ele matou Golias, né? Aí aqui, ó, Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército, né? De quem é filho esse jovem? Abner. Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Ou seja, Saul, quando ele viu Davi, ele desconheceu Davi. Ele fala: quem é esse jovem? Ele é filho de quem? Quando alguém conhece outra pessoa, ela jamais iria falar isso. Esse jovem é filho de quem? Ele já sabe quem é o cara. Davi foi enviado a ele desde o capítulo 16. E no capítulo 17, ali os versículos 32 ali e tal, Davi discute com Saul sobre enfrentar Golias. Ou seja, Saul conhecia ele, mas aqui Saul parece desconhecer Davi e parece desconhecer quem era o pai de Davi. Aí continua. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul: de que és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o Belemita. Ou seja, Jessé era servo de Saul, mas Saul não sabia. Mas no capítulo 16 ficou claro, não é? Então quer dizer, esse texto aqui ele é bem esquisito.
Aí a Septuaginta não traz esses versículos 55 a 58. Aí a questão é, a Septuaginta, ela arrancou esses versículos para tirar essa possível discrepância, ou o texto massorético, ele simplesmente criou uma outra história? Por quê? Detalhe interessante. O texto massorético aqui, ele parece ter duas histórias sempre, tanto no capítulo 17 quanto no capítulo 18. Ele fala algo e depois ele desmente aquilo que ele mesmo disse. Por exemplo, no capítulo 18, versículo 5, Davi ele foi ordenado chefe do exército de Saul, né? Só que quando você pega no capítulo 18, versículo 13, ele vai ser nomeado de novo, mas ele já não tinha sido no versículo 5. Entende? É como se o texto ele estivesse sendo montado para narrar duas histórias. Entende? Então a Septuaginta, ela é mais curta, ela é mais enxuta, ela não traz esses problemas. E detalhe, tudo indica que a Septuaginta aqui, tanto no capítulo 17 quanto no capítulo 18, ela é um texto mais fiel do que o texto da Bíblia hebraica. Então quer dizer, quando você vai analisar a Septuaginta em todos os seus pontos de tradução, forma de tradução, equivalentes, hebraísmos, entre outras coisas, a Septuaginta ela passa por todos os critérios de confiabilidade de um texto hebraico. Vale lembrar que no próprio livro de 1 Samuel já temos uma concordância da Septuaginta com o texto hebraico do Mar Morto, da Caverna 4. Esse manuscrito em hebraico, ele também é mais curto do que o texto massorético. Só que, infelizmente, nós não temos o capítulo 17 para nós sabermos, né? Mas, pelo menos ali no capítulo 2, capítulo 3, se não me falha a memória, nós temos. Então, quer dizer, a Septuaginta parece seguir um outro tipo de texto hebraico que não é o texto massorético. E aí, você sabia dessa questão? O que você acha sobre isso? Você acha que a Septuaginta ela arrancou ou ela alterou? Aí alguém pode dizer, não, eu acredito que a Septuaginta ela arrancou mesmo. Só que tem um porém. A pessoa que fez a tradução desse texto, ela tem que ser uma pessoa extremamente erudita para prestar atenção nesses detalhes e arrancar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Septuaginta, em outras passagens, também deixou o texto aparentemente contraditório. Então, se ela arrancou aqui, por que ela só iria arrancar no capítulo 17 e no capítulo 18 e os outros textos ela iria deixar? E aí? Por qual motivo faria isso? Porque não faz o mínimo sentido. Eu vou mexer só em 2 capítulos e no resto eu vou deixar como está. Entende? Então quer dizer, me parece que a Septuaginta ela segue um texto hebraico totalmente diferente do texto massorético, mas que infelizmente nós não temos acesso completo. Nós temos fragmentos sim de documentos em hebraico que prova isso, tá? Então eu acredito que a Septuaginta é um texto mais confiável no livro de Samuel do que o texto hebraico. Então tudo indica que o texto massorético ele criou uma outra narrativa para deixar o texto mais extenso e mais cheio. E a Septuaginta ela é mais breve, ela é mais curta, entende? Então quando a gente faz uma comparação do capítulo 17 e do capítulo 18, esse capítulo 17 e 18 no texto massorético,
ele traz sempre duas narrativas daquele mesmo assunto. É uma coisa meio esquisita, entende? Parece que foi algo montado de propósito. Não parece ser uma leitura original. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa é a minha ideia sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado e também façam pesquisas sobre isso, né? Estudem sobre essas questões, porque tudo que envolve o texto tem sim uma importância muito grande, porque nós acreditamos no que está escrito, né? E a nossa fé ela é baseada em cima do que o documento ele está ali trazendo. Então, se o documento ele está variando, então temos aí um problema para recorrermos atrás da leitura original. Bom, é isso aí, que Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.